tarde, Lucas Boa tarde. Pedrosa. Sabe qual é o assunto que a gente vai começar hoje? Já até Vascão. imagino. É óbvio, tem que ser Vascão. Olha o coração. Tá no Cadê o SBT, coração pô. dele, Cris? Ah, hoje tem Vasco na tela do SBT com a Sul-Americana. O Cruz Maltino encara o Del Valle. Na altitude de Quito, com transmissão a partir de 9h15. 9h15 começa a bola rolar aqui. A gente vai ver o VT. Ele tá fazendo essa cara, mas 9 horas ele já tá ligadinho. Ah, eu não te conheço, Lucas Pedrosa. Fica fingindo que vai abandonar o Vasco, nunca abandonou. Ah, tá bom. Até E o porque não Fla... pode, né? E É sabe... o que eu falo, quem se relaciona com o Vascaíno Conta, guerreiro. é igual você. Seu marido é o quê? Vasco. Se a gente não abandonou o Vasco, a gente não Nunca vai abandonar vocês. Eu tenho essa, eu me agarro nisso, Valvenê. Eu penso, gente, se esse homem, eu fico vendo ele lá na sala com o Vasco, se esse homem nunca abandonou o Vasco, ele nunca vai me abandonar. Nunca, nunca, olha isso. E daqui a pouco, neste telão, Flávio Vinick, direto de Quito. Coisa linda. Muito bem, hoje, 9h15, começa a nossa transmissão. Vamos para um VTzinho, é isso? E na volta, tem Flávio Vinick no telão, direto de Quito. E aí, eu gosto quando ele entra com aquele casaco do SBT, chique demais. Casaco Rodolfo. tipo pneu. Preparação intensa no CT da LDU para um dos principais jogos da temporada. O Vasco encara o Independiente Del Valle hoje às 9h30 da noite na altitude de Quito, pelo duelo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz terá o desfalque de Felipe Coutinho. O meia sentiu a panturrilha esquerda e sequer viajou para o Equador. No restante do time, a escalação deve ser parecida com a que esteve em campo na derrota para o Botafogo. A semana de treinos do Cruz Maltino foi intensa, ainda na busca pelo melhor rendimento. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi uma semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Atos, que era o jogador que também era o que estava treinando melhor daqueles jogadores que ele não estava iniciando. Era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Atos. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso e vou corrigir. A partida entre Independiente Del Valle e Vasco terá transmissão exclusiva do SBT na TV aberta a partir de 9h15 da noite, em um confronto visto como prioridade para a torcida vascaína. Muito bem, entrei na sua casa e nem te dei boa tarde pra você também, você participa com a gente na hashtag SBT Esporte Rio, tá aí na sua tela, @SBT Rio, assim você segue a gente lá no X, o antigo Twitter, põe na tela Flávio Vinick, direto de Quito, olha que chique, Flavinho no estádio, boa tarde pra você, Flávio Vinick, me conta tudo, eu quero saber tudo, Flávio Vinick. Conto sim, Fernanda. Boa tarde para você, pro Venê, pro Pedrosa. Boa tarde para todo mundo. A gente está aqui no palco da partida, né? 2 horas de fuso horário, a diferença. É bom dia ainda aqui, 11 e pouca da manhã. Esse é o Estádio Olímpico Atahualpa, onde o Vasco vai encarar o Independente Del Valle. Começa hoje a disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco aqui desde domingo veio direto de Brasília depois do clássico para a capital do Equador, está aqui em Quito, já treinando e se adaptando aos efeitos da altitude. Treinou aqui domingo, treinou aqui ontem, hoje vai para o jogo. São mais de 2.800 metros de altitude, Fernanda. Não é frescura, não é história, não é conversa, não. Eu tô sentindo aqui os efeitos da altitude. Começa a falar muito rápido, já fica ofegante, já falta um pouco ar. Quando a gente vem trazendo os equipamentos, né, subindo escada, já tem que dar aquela paradinha, dar uma respirada, porque o ar vai embora. E olha que eu não sou atleta profissional, mas sou um esportista, eu jogo meu futebolzinho, nunca tive problema de falta de fôlego, e aqui, só para caminhar e andar, a gente já sente, para passar uma ideia da dificuldade da partida de hoje, mais esse obstáculo, né? São vários obstáculos que o Vasco tem que superar, um deles
é a altitude. O outro, o pessoal já sabe, o desfalque do Felipe Coutinho, sentiu um problema na panturrilha, não está aqui em Quito. 2 jogadores cotados, né, para substituí-lo, o argentino Garré e o Alex Teixeira. A gente imagina que o Fernando Diniz vai mandar a campo a mesma base do time titular que vinha jogando, que encarou o Botafogo na derrota em Brasília. Apenas essa mudança, sai o Coutinho, entrada do Alex Teixeira ou do Garré. Vamos dar aquele passeio pelo estádio? Vamos mostrar que a gente sempre gosta de falar do estádio, da história e mostrar onde os times brasileiros jogam, né? Aparentemente o campo em boas condições, tá? A gente só vai ter aquela ideia exata quando a bola rola, mas eu não estou vendo buracos, eu não estou vendo aquela areinha verde para disfarçar, tampar buraco, não estou vendo nada disso não. Aparentemente parece que o campo está legal. Esse aqui, o Estádio Olímpico Atahualpa, não é o estádio onde o Del Valle costuma jogar. Eles jogam sempre no Estádio Banco de Guayaquil. Apesar do nome, é aqui em Quito também, né? Esse estádio está reservado para a Copa América Feminina. Já está rolando aqui no Equador a Copa América Feminina. Inclusive o Vasco está no mesmo hotel hospedado que a Seleção Brasileira. Teve até um encontro bacana da Marta, da Angelina com o pessoal do Vasco, entrega de camisas, a Marta gritando casaca. Tem esse registro legal lá no hotel aqui em Quito. Então o estádio Atahualpa, que não é onde geralmente joga o Del Valle, foi até um fato lamentado pelo técnico do time equatoriano, porque eles estão habituados com o campo, tem todo um costume de jogar no seu estádio, e aqui vai ter uma certa diferença. Bom para o Vasco, que é a nossa torcida, claro, para o futebol brasileiro, futebol carioca. A capacidade do estádio, a gente está vendo, o André está mostrando aí os torcedores do Del Valle já colocando ali as faixas para o jogo, já preparando o estádio para empurrar o time. Esse estádio tem capacidade para 35.500 pessoas. Estádio inaugurado em 1951. Estádio antigo, que a seleção do Equador disputa jogos aqui das eliminatórias, já tivemos jogos aqui de Copa América também. Então, um estádio tradicional aqui de Quito. A expectativa é de um público hoje em torno de 8 a 10 mil pessoas. E existe também uma previsão, uma estimativa de que cerca de 200 vascaínos estarão aqui também para dar essa força para o Vasco hoje. Eu confesso que andando aqui por Quito, passando para cá e para lá, não encontrei nenhum vascaíno. É difícil também, a gente está muito distante do Brasil, mas existe essa previsão de 200 vascaínos hoje aqui no estádio, né? O técnico do Deportivo Independente Del Valle tem um otimismo em relação aos brasileiros por causa do histórico do Del Valle contra os times brazucas. É impressionante, eu fui dar essa pesquisada, Fernanda e amigos. O Del Valle leva vantagem nos confrontos contra os brasileiros em 27 jogos, são 13 vitórias, 10 derrotas, 13 a 10 para os equatorianos. E algumas vitórias marcantes, algumas conquistas marcantes do Del Valle sobre brasileiros. O torcedor do Flamengo deve lembrar que na final da Recopa, né, do ano passado, ano retrasado, final da Recopa de 2023, o Del Valle foi campeão em pleno Maracanã. No ano anterior, em 2022, o Del Valle foi o campeão da Copa Sul-Americana batendo São Paulo. Então são resultados, são retrospectos que deixam os torcedores do Del Valle, os equatorianos, mais confiantes contra os brasileiros. É bom a gente lembrar também que o Del Valle é bicampeão da Copa Sul-Americana. Nenhum brasileiro é bicampeão da Sul-Americana e o Del Valle ostenta esse título, está em busca então do tricampeonato. Eu falei que o estádio não é exatamente o que o Del Valle joga, a expectativa de 8 a 10 mil torcedores. O Del Valle não é um clube muito popular aqui no Equador. É considerada a 7ª torcida. A torcida mais popular aqui do Equador é o Barcelona de Guayaquil. Apesar de ser de Guayaquil, tem muitos torcedores aqui em Quito também. Depois vem a LDU, tem o Emelec e é considerado então só a 7ª maior torcida do Del Valle. Isso porque desde a fundação do Del Valle, nos anos 50, um clube antigo, mas não frequentava a primeira divisão. A virada de chave do Del Valle aconteceu ali já na década de 2010, quando o time voltou para a Série A e se manteve na elite do futebol equatoriano. E aí em 2016 veio o vice-campeonato da Libertadores, em 2019 título da Sul-Americana, e depois conquistou o campeonato equatoriano, como eu disse, 2 vezes a Copa Sul-Americana, se tornou uma potência no país, mas não tem aquela tradição. Futuramente, de repente daqui a 20, 30 anos, essa torcida vai estar maior e vai se colocar melhor entre as torcidas equatorianas, mas no momento é só o 7º
mas um motivo bom para o torcedor vascaíno ficar confiante. O difícil aqui é realmente a altitude, porque não tem aquela pressão de torcida, de março, o estádio próximo da torcida, da arquibancada. A gente vê, né? O estádio olímpico, como a gente chama, tem essa pista de atletismo, tem essa distância, então, para a arquibancada. É aqui que o Vasco vai encarar o bom time do Del Valle. Não perde desde a eliminação na Libertadores há 2 meses. É o líder do campeonato equatoriano. De lá para cá, 9 jogos, não perdeu nenhum. Dentro do campeonato equatoriano, 5 vitórias e 4 empates. É isso. Vasco já está aqui, ambientado. Teve 2 dias para treinamento, sentiu os efeitos da altitude, não tem o Coutinho, mas a base está praticamente mantida. E o Independente Del Valle está com a força máxima. É jogão, transmissão ao vivo do SBT, narração do Thiago Leifert, e eu vou estar aqui no campo passando as informações, participando dessa transmissão tão bacana no SBT, Jogo ao Vivo. É o Vascão representando o futebol brasileiro aqui em Quito, Fernanda. Estou aqui à disposição, Fernanda. Fica aí, Flavinho, pelo visto aí, eu vi que tá um dia lindo, né? Um sol bem bonito por aí, tem um solzinho entrando aí no seu rosto. Não vai embora não, fica aí que eu ainda vou te chamar mais vezes. E o Flávio traz um ponto interessante do treinador Javier Rabanal, que é o treinador do Independente Del Valle, nesse ponto de esse retrospecto, né, com o Independente Del Valle e os times brasileiros. Eu acho que por ter o nome de um suco muito famoso aqui no Brasil, sim, a gente acaba não esquecendo. Eu, enquanto trabalhando nesse programa aqui, que vamos aí de 13 anos de TV aberta, quantas vezes que não fiz brincadeira, traz o suco, não sei o quê. A gente tem um retrospecto realmente com o Independente Del Valle que não é tão bom assim. Ou então a gente só guarda a hora que a gente brinca com suco, Venê. Mas o que a gente sabe é que, se a gente for pensar, os times do Equador, ele é a 7ª força, mas Emelec ok, LDU, Barcelona de Guayaquil, mas pra gente aqui pro Brasil, o Independente Del Valle é o que a gente também conhece bastante, não é? Ou não? Nos últimos anos, principalmente exemplo, pelos confrontos com o Flamengo. O Flamengo já perdeu de goleada pro Independente Del Valle, com o Domenech, né? De 5-1. Na Libertadores. Assim, foi uma goleada extremamente injusta na ocasião. Foi um dos piores jogos do Flamengo na era Domenech. Mas a gente está falando de uma equipe que vem crescendo bastante no cenário sul-americano, né? Embora não seja uma das principais forças no futebol equatoriano, mas é sempre uma equipe que dá muito trabalho. Além de ser muito bem treinada pelos seus respectivos treinadores, o Del Valle também conta com a ajuda da altitude, eventualmente, o que acaba facilitando a vida deles e dificultando bastante a vida, sobretudo dos brasileiros, que não estão muito acostumados a jogar nesse tipo de cenário. Mas tem que respeitar, o Del Valle sabe jogar esse tipo de competição, que o Vasco da Gama vai encarar essa equipe logo mais. É bem campeão que o Flavinho falou, né? Sim. Eles têm 2? Tem 2 títulos da Sul-Americana. Da Sul-Americana, exatamente. E é um time também que se notabilizou nos últimos anos por revelar jogadores. O Caicedo do Chelsea, que foi campeão mundial agora, ele sai do Independente Del Valle. O Kendry Paz, que foi pro Chelsea também agora, não jogou ainda, mas é no mesmo esquema que o Estevão, precisou fazer a maior idade para poder ir para lá, também jogava aí. Ainda bem que ele não vai jogar contra o Vasco, porque ele é um fenômeno, um dos maiores talentos aí do futebol sul-americano. É uma equipe chata, cara. É uma equipe chata. Eu vou te ser sincero com você, Fernanda. Eu não tô nem um pouco otimista. Benê, não vamos deixar eu não tô nem um pouco otimista. Não, vai... Ô, Pedrosa. Assim, a questão... Levanta essa cabeça pra coroa não cair. Eu entendo o que o Pedrosa tá querendo dizer. O quê? É porque eu acho que, caso o Vasco saia de campo derrotado, assim, não é nenhuma surpresa. Porque as pessoas que não acompanham muito futebol sul-americano podem imaginar, mas... É o Independente Del Valle, assim, não tem muita força no cenário sul-americano, mas hoje é uma equipe extremamente bem montada, uma equipe rápida, difícil de você jogar contra. E o Vasco, a gente sabe, após a parada da Copa do Mundo, não fez um bom jogo diante do Botafogo. Então fica aquela dúvida, será que vai conseguir evoluir em tão poucos dias assim? Ainda mais sem o Coutinho, seu principal jogador do meio de campo. Eu entendo o que o Pedrosa está querendo dizer, mas, Pedrosa, tem um lado bom, sabe o que é? Mata-mata é diferente. É diferente, de repente os jogadores entram de uma forma diferente. A gente sabe que mata-mata, esse tipo de competição, os jogadores entram mais ligados, a concentração maior. Eu me apegaria a isso em relação ao Vasco da Gama, mas eu considero, estou com o Pedrosa, o Del Valle favorito para esse duelo. Mas sobre as baixas do Vasco, na verdade uma, né? Baixa. O Felipe Coutinho, que está fora dessa partida, e aí você não tem como dizer quem vai ser o escolhido, mas a gente pode debater isso agora também com o Flavinho em jogo, que está escutando a gente.
Quem você acha que vai... O Flavinho já trouxe as opções aí, o Alex Teixeira, pode ser o Garré. Quem que você acha, Pedrosa, que vai ser a escolha do Diniz e qual você faria? É a mesma? Você faria a mesma que você acha que ele vai fazer? E pode ser um terceiro volante também. Não me espantaria se um terceiro volante entrasse nessa equação. O Matheus Carvalho, por exemplo, que foi a primeira substituição do Diniz contra o Botafogo. Espero que não. Não, jamais faria isso, jamais. Se fosse para colocar um volante, colocaria o Jair para ter mais qualidade na saída de bola. Mas entre o Alex Teixeira e o Garré, eu iria de Garré. Inclusive, logo no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, do Vasco e Botafogo, o Coutinho já estava sentindo a dor na panturrilha e quem aquece aos 15, 20 minutos é o Garré. Então, teoricamente, o Garré é o substituto natural. Mas quem entra no segundo tempo na vaga do Garré é o Coutinho, é o Alex Teixeira. Por quê? O que ele faz? Ele coloca o Nuno centralizado e abre o Alex Teixeira na ponta esquerda. Pode ser que ele opte por essa decisão. Não é algo fechado, digamos assim. Mas eu, para esse jogo, vou ser sincero, como eu falei aqui, não estou otimista. O Independente Del Valle é o líder do campeonato equatoriano. É uma equipe que só não se classificou na fase de grupos da Libertadores por conta de saldo de gols. O grupo era do River Plate, Universitário do Peru, Barcelona e Independente Del Valle. Todo mundo ficou com 6. Apenas o saldo de gols, porque o Independente Del Valle perdeu de 6-2 para o River Plate no Monumental. Então isso fez com que a equipe não conseguisse ficar classificada. Então uma equipe forte, que vai jogar em casa, tem altitude, e vale lembrar, quando o Vasco jogou na altitude, sofreu, lembra daquele empate do Melgar? Sofreu, sim. A verdade é essa. Então assim, cara, a falta do Coutinho, que é um cara que infelizmente voltou e já teve, não é lesão, mas teve uma dor que o fez preservar. O que eu me apego para essa partida de passar de fase, e se passar pega um Chucky Runa, que é do grupo do Cruzeiro, foi do grupo do Cruzeiro, é São Januário. Porque o Vasco hoje, para mim, a missão é não perder. Não perde, traz o jogo para São Januário e consegue a classificação. Perdeu de 1-0, perdeu de 2-1, fica mais difícil, mas ainda dá. São Januário é muito forte nesse quesito, o Vasco é outro time dentro de São Januário. Mas hoje, se você for falar pra mim, você tá otimista? Eu tô zero otimista. E você sabe, né, Flavinho? Você que tá aí e tá sentindo bem, Flavinho já trouxe o que ele tá sentindo na altitude, o que a gente percebe nesses anos todos que a gente acompanha futebol e enfrenta times na altitude, é que eles têm uma blitz ali de 15, 20 minutos, que eles estão incansáveis, que eles estão pra cima mesmo, e tem que parar, porque senão você toma um apavoro logo no início. E tomar um gol cedo em qualquer jogo é muito ruim. Na altitude, sobretudo, hein, Flavinho? Você já falou aí que você está sentindo bastante até de carregar o equipamento de um lado para o outro. Você já sentiu uma faltinha de ar, né? Impressionante, Fernanda. Fico imaginando para jogar bola, para correr aqui, o desgaste é muito maior. O ar acaba, você puxa e ele não vem. Eu subi aqui as escadas, vim num pique aqui, trazendo equipamento junto com o André, e parei aqui para respirar. Não sinto isso aí no Rio de Janeiro, ao nível do mar. Então é algo que realmente faz muita diferença. Um outro ponto, além do fôlego, de faltar pulmão, no caso, né? Tem o tempo de bola que é diferente também, né? A velocidade da bola é diferente. E os times que jogam na altitude conseguem explorar muito isso nos chutes de longa distância e na bola aérea. Porque quem não está habituado não tem esse time, a bola tem uma trajetória diferente, um tempo diferente, atrapalha muito quem não está acostumado. Agora, claro que para o pessoal daqui fica mais natural, eles moram aqui, o organismo está habituado, não sente esses efeitos. Então, é uma grande vantagem para o Del Valle, sim. E como o Pedrosa colocou, é uma grande equipe, líder do campeonato equatoriano, 4 pontos à frente da LDU, e veio para aqui porque ficou em terceiro num grupo difícil da Libertadores, com o poderoso River Plate, com a Aliança Lima do Peru. Então tem que ser respeitado realmente o Del Valle. Acho que um empate hoje para o Vasco seria um ótimo resultado para ele decidir na próxima semana. A gente, né, já lembra que na terça-feira que vem já tem o jogo da volta em São Januário, onde o Vasco vai definir se passa ou não. Sobre o substituto do Coutinho, eu iria com o Garré. Concordo com o Pedrosa. O Alex Teixeira não vive um bom momento, até vi um levantamento, mais de 20 jogos que não faz um gol, não dá uma assistência para gol, então não atravessa uma boa fase, já há muito tempo. O Alex Teixeira, desde que voltou, não repetiu aquele bom futebol, então apostaria no argentino, que tem características um pouco mais parecidas com a do Coutinho. Eu revirando os jornais e sites aqui, né, do Equador, vendo o que eles falavam do Vasco da Gama, o Javier Rabanal, técnico
técnico do Del Valle elogiou muito o Vasco, não poderia ser diferente, que ele tem que ser político também, mas disse que os jogadores são muito rápidos, muito técnicos, elogiou bastante o time do Vasco, assistiu a última partida contra o Botafogo, e ele disse que ele chegou a imaginar que o Vasco sentiria falta de ritmo, porque ficou um mês sem jogar por causa da Copa do Mundo, e o Campeonato Equatoriano não parou como o Campeonato Brasileiro, então eles vinham jogando. Mas ele disse que, do que viu da partida contra o Botafogo, falta de ritmo não vai ser problema para o Vasco, a opinião do técnico equatoriano. Uma outra curiosidade, aí teve um site aqui que, para promover o jogo, destacou com 2 fotos. Olha que vem aí o time brasileiro poderoso, a foto do Coutinho e do Payet. Eles não vão jogar, o Payet já está fora do Vasco e o Coutinho nem está aqui em Quito, e esse jornalista não pesquisou como a gente, anunciando a presença do Payet e do Coutinho hoje. O pessoal de casa sabe, a gente vem falando, o Coutinho é desfalque, o Payet também. Ninguém vai jogar, o Payet já está fora do Vasco. Mas teve um cara que embarcou nessa para promover o jogo, acredita, Fernanda e amigos? Quito, às vezes a gente vê também no Brasil, né, Vene? Pois é. Olha aqui, e diz que esse rapaz botou assim também, cuidado com as bolas paradas do Nenê. Tava lá também no site. Ele deu um Google e deve ter colocado principais jogadores Vasco 2025. Aí apareceu o Payet, que já foi embora do Vasco, e o Coutinho, que não vai jogar hoje, Vene Casagrande. Ô, Vene, você escolhe, assim como o Flavinho e o Pedrosa, o substituto, não sendo o Alex Teixeira, sendo o Garré, no lugar do Coutinho, que não joga hoje? Olha, talvez eu olhasse por um pouco diferente para esse cenário desse jogo aí. Como é uma equipe extremamente veloz, o Del Valle, eu talvez começasse com 3 volantes. Sim. Não sendo mais defensivo, mas preocupado com essa transição rápida da equipe equatoriana. Porque quando você começa com Garré, você tende a partir mais para cima. Só que estamos falando de uma altitude. Como é que os jogadores vão se adaptar a essa altitude? Isso também precisa ser conversado entre Fernando Diniz e os jogadores. Porque, de repente, o Garré é um jogador que sente mais altitude que um outro volante, por exemplo. Eu estou dando aqui um exemplo. É algo conversado, porque é um cenário totalmente atípico. Não é um jogo normal de se jogar. O próprio Flavinho mencionou aí que ele estava sentindo o efeito da altitude e ele nem correu em campo. Apenas carregou alguns aparelhos ali. Imagina um jogador correndo. Então, assim, um jogador sente mais que o outro. Isso precisa ser conversado. Mas te respondendo, Fernandinho, eu começaria com 3 volantes. Eu vou dizer, Pedrosa, eu também, sabia? Para dar uma segurada, principalmente no meio de campo. E essa questão que eles usam muito, essa diferença da velocidade da bola, que o Flavinho trouxe de forma muito impecável, porque é muito... Tudo, você lembra, você vai lembrar. E eles têm um baita finalizador, que é o Casares, que já jogou no futebol brasileiro. Você vai lembrar do Ricardo Graça, que era um zagueiro oriundo da base do Vasco, um bom menino, um garoto com muita qualidade. E eu não sei se foi a estreia, um dos primeiros jogos dele foi na altitude, o Vasco tomou de 4. Libertadores. Foi na Libertadores? Altitude, bola alçada na área. O menino se complicou porque a bola vinha diferente e aí sem experiência. E aí você acaba o Samir no Flamengo carimbando foi assim a história de um jogador num clube por conta de um jogo na altitude, que ninguém depois quer levar isso em consideração. Quer dizer, essa questão que o Vene traz também de conversar com o jogador, ver o quanto ele tem de experiência, o quanto ele... Porque tem gente que vai bem e tem gente que não vai bem. Sim. Cara, essa questão tá tão aberta que eu me recordei aqui rapidamente. O Tietê já fez a função do Coutinho. O Tietê já foi escalado como camisa 10, um terceiro volante um pouco mais avançado, com essa característica. Então não duvido dele colocar o Tietê como o meio-campo para poder fazer essa transição e colocar também mais um volante, seja o Matheus Carvalho, seja o Jair, tem o Paulinho também, que são jogadores que podem atuar nessa função. Eu, sinceramente... Olha quanta qualidade você falou aí. Tem Jair, qualidade, mas Paulinho, tem pouca então... saúde, Fernanda. Eu me preocupo com isso. Tem pouca saúde no sentido de intensidade dentro de campo. O Tietê é um cara que corre, que se desgasta, que se dedica. O Hugo Moura também faz isso, mas quando você olha para o Jair ele é um jogador muito técnico, mas pouco efetivo nessa questão da marcação. O Matheus Carvalho é um jogador que, para mim, tem muita dificuldade, a temporada dele é muito ruim, a verdade é essa. E aí, você olha para esse elenco do Vasco da Gama, para as peças da frente, o Garré também não é esse jogador de característica de intensidade, o Alex Teixeira não é. Então, o que eu mais falo nesse momento, ainda mais para a tendência que está se tornando o futebol mundial, o Vasco precisa de saúde, ainda mais para esses jogos em altitude, jogos difíceis, com uma equipe que deve controlar o jogo. O ponto positivo é que o Fernando Diniz, jogando na altitude, jogando lá em Manaus, jogando no Rio de Janeiro, ele mantém o estilo de jogo dele. Então pode ser que ele consiga surpreender também o Independente Del Valle, mas eu não acredito nisso. Será que não tem uma surpresinha aí? O Estrela tá ok? Viajou? Viajou. Será um e deve estar no Lloyd? banco. Vai ver, mas eu não acho sei, difícil
ele colocar o Estrela voltando de lesão como titular. Sim. Eu acho mais fácil até... Você lembra o jogo do São Paulo? O menino arrebentou e foi a estreia ali, né? Eu penso assim, como é um jogo de altitude, eu gosto sempre de mencionar isso, a gente não pode normalizar a altitude, você fazer uma crítica a um jogador após um jogo na altitude, porque é extremamente complicado. Eu faria o feijão com arroz, sem arriscar nada, também, sabe? Benê. No máximo, assim, você bota o Garré, talvez, beleza, mas eu começaria com 3 volantes. Faz o básico nesse caso aí, algo que ele já vem treinando assim durante a parada da Copa do Mundo de Clubes, porque se você tentar inventar, de repente os jogadores vão ter dificuldade de entender, ainda tem a questão da altitude, então pode ser arriscado. Placar de hoje eu começo. Flavinho, quero você, hein? Vamos lá. Placar da amizade. 1-0 Vascão. Esse é o placar da amizade, né? Placar da sinceridade, meu amigo. 1-1. Pra mim vai ser 1-1. E vai ser uma coisa, um jogo cansativo pra todo mundo. Eu vou com você, Flavinho. Eu vou deixar o Flavinho por último porque eu dou tchau pra ele. Tá. Vene Casagrande, sua vez. Placar da amizade? Amizade. 1-1. 1-1. Oh, ih, veio da sinceridade então. Porque o hein? empate é pra se comemorar. É. A gente tá aqui, né? No mesmo pé. Empate é pra se comemorar. É. Da sinceridade, Ah. Pedrozinha. 2-1 Del Valle. Ah, não Vou dar um acredito. gol pra você. Não tá ruim, não. Eu ia falar 2-0, eu falava, pô, mas eu vi sua carinha, fiquei até com pena. Porque assim, Falei, pô, vou dar um gol. 1-0, o placar simples, É isso. dá pra trazer pra São Januário. Inclusive o que você falou, cara, São aberto. Januário, pra mim, É isso. é o craque do Vasco na temporada. Chegou a sua vez, meu amigo. Fala do seu Vasco. Há quase 100 anos. Eu errei na temporada, né? O da sinceridade é 1-1. Da amizade é o Vasco ganhando, né? O que eu não Muito acredito. bem. Flavinique, pra te dar tchau, conta pra mim. Eu não gosto de botar o repórter nessa situação. Eu sou totoca da cabeça. Eu tô lá, eu danço, boto óculos, porque, né? Todo Sim. mundo... Mas eu vou fazer isso com você, meu amigo, porque mandaram no meu ponto. Vai aí, me fala o seu placar da amizade e da sinceridade. E bom jogo pra você hoje falar da nossa transmissão também, Flávio Vinique. Sem problema, Fernanda, da amizade na torcida pelo Vasco. É contra um time internacional, a gente cobra o futebol carioca, a gente tem que admitir que a torcida, claro, pro Vasco seguir na Sul-Americana. Então, da amizade, 1-0 Vasco. Surpreende, joga ali fechadinho, acha aquele golzinho no segundo tempo. Da sinceridade, 1-1. 1-1, o Vasco chega vivo em São Januário com todas as condições, aí é outra história, não tem altitude, torcida do Vasco marcando presença no Caldeirão, fazendo aquela pressão, e aí eu sou mais o Vasco, arrancando o empate aqui, acredito que o Vasco vence em São Januário e consegue chegar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ó, tá esse solzinho aqui, mas um ventinho gelado, a gente bota o casaco, tira o casaco, bota nesse momento 18 graus, pro carioca é bastante frio, mas como o solzinho tá gostoso, aliviou. Agora, na hora da partida, a previsão é de 12, 13 graus aqui em Quito. A gente lembra, 2 horas a diferença do fuso horário, então a bola rola aqui às 7h30 da noite. Mas para não confundir o pessoal, é transmissão do SBT, a bola rola 9h30 da noite, 21h30, a partir de 9h15, o nosso Thiago Leifert comandando a transmissão. Eu vou estar aqui no campo, passando todos os detalhes, todas as curiosidades, informações, sempre de olho ali no banco do Vasco, bem próximo aqui de mim, onde vai estar o técnico Fernando Diniz, os suplentes do Vasco sempre ligado ali atrás do gol, a gente virado para cá, o gol à minha esquerda, o campo sendo preparado, já tem as faixas como a gente mostrou da torcida do Del Valle. É promessa de jogão, jogo de qualidade, apesar da altitude, o Vasco vem forte, eu acredito que consegue arrancar o empate. Vamos, quem sabe não consegue uma vitória e chega em São Januário numa boa para confirmar a classificação. Essa é a nossa torcida, Fernanda. Então, a partir de 9h15 da noite, hein? Transmissão com o Thiago Leifert na narração e eu aqui no campo. Convite para a galera acompanhar no SBT. Muito beijo para bem, você, Fernanda, para Flavinho, todo mundo beijo. aí.